A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Boa noite. Hoje estamos aqui para aplicar o estudo, que é por que evangelizar. A gente vai ver aqui falar de ordenança, que tá lá em Mateus, no seu capítulo 4, no verso 19, e diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diz aqui, o início aqui fala sobre a ordenança, fala assim: o Senhor Jesus é o motivo supremo e também é a autoridade que nos manda pescar homens para Ele. Ele é o mestre por excelência e é exemplo de arte na arte de fazê-lo. Ele prometeu uma tarefa para que nós venhamos cumprir com dedicação e o seguirmos. Isso a gente vai ver lá em Mateus 4,19. E deve ficar claro também que a incumbência de evangelizar não significa exatamente que se converta a casa da pessoa quem se fale. Isto não aconteceu nem com o Senhor Jesus Cristo, quando esteve entre nós na terra. Isso a gente vai ver lá em Mateus 19, no seu capítulo 19, do versículo 16 ao 22. E vamos ver também que o mesmo poder se dizer dos apóstolos. A gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17, do versículo 5 e 32. E em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 19, do verso 9. São exemplos de momentos em que a palavra é levada pelos apóstolos e não foi aceita pelos ouvintes. Isso a gente vê, a maioria das vezes a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê o evangelho, quando a maioria é pregada, a gente ouve muitas pessoas dizendo assim: mas eu preguei sobre uma irmã, um irmão, mas eles não aceitaram, não quiseram. Isso acontece, isso aconteceu com eles também, não será diferente conosco. Porém, cada ser humano que ouver a palavra de Deus e que é evangelizado, há de sentir-se responsável pela sua reação, não perante quem lhe prega o evangelho, mas diante de Deus. Isso lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, do versículo 17 ao 21, que retrata sobre isso. E testificar aos homens, apresentando-lhes as verdades do evangelho, ou as boas novas acerca de Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. É obrigação e responsabilidade de cada cristão. Não queremos responder esta pergunta para simplesmente termos um conhecimento teórico das razões bíblicas para evangelizarmos. Mas a gente vai ver também que encontramos motivações bíblicas para a evangelização, porque a motivação brota no coração. E a obra da evangelização deve ser feita por um coração entregue pelo amor de Deus ao próximo. Vamos ver que a Bíblia nos apresenta vários apelos ao Evangelho. A gente vai ver que não podemos, como servos de Deus, como filhos, ficar indiferentes diante da realidade que se nos apresenta. Isso a gente vai ver lá o apelo de Deus, lá vai estar lá em Isaías, no seu capítulo 6, do versículo 8. E também vamos ver a força constrangedora a força constrangedora da cruz, que é em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, do verso 14. E vamos ver a força do seu mandamento em Mateus 28, 19 e João, no seu capítulo 20 e 21.
a força do seu poder transformador. Em Marcos, no seu capítulo 1, no verso 17. O apelo do Espírito Santo, vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 13, do versículo 2. Vamos ver o apelo dos pedidos em Mateus 9,36. Vamos ver também em sua alma tem valor, em Marcos, no seu capítulo 8, do versículo 36 até o 37. Vamos ver também que então condenados. Vamos ver lá em Romanos, no seu capítulo 3, do versículo 10 ao 12. E também só Jesus pode salvá-los, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, do versículo 12. E o apelo dos servos de Deus, em Lucas, no seu capítulo 5, e do versículo 6 ao 7. E também lá em Romanos, no seu capítulo 10, do versículo 13 ao 15. E aí vamos lá para o ponto 2.2, que fala ide. Quando? É uma pergunta. Quando o caminho, quando eu for, enquanto como servo está indo, ou seja, vivendo, ele está levando alguém a tomada de oposição em relação a Jesus Cristo. Onde? Todas as nações, grupos, povos, em toda parte, lugar por onde passar. Vamos lá para o ponto 2.1. O conhecimento do valor da situação da alma humana. Vamos ver aqui, sabemos que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É o que Deus amou a humanidade de tal maneira que mandou o seu Filho para morrer por ela. Vamos ver aqui mais a situação de todas as almas é de condenação e perdição. Vamos ver que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso vai relatar lá em Romanos, no seu capítulo 3, do versículo 23. Vamos encontrar isso. E vamos ver também, quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso lá em João, no seu capítulo 3, do versículo 18. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Isso lá em Apocalipse, no seu capítulo 20, do versículo 15. E vamos também a retratar no ponto 2.2.2, que fala sobre o conhecimento de que só Cristo salva. Sabemos que só há um meio para a salvação, Jesus Cristo. É somente nós, os cristãos, temos este plano de conhecimento. Como poderíamos então deixar de falar de Cristo? E diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso lá em João, no seu capítulo 14, do versículo 6. E vamos ver que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Isso lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4, do versículo 12. E vamos ver também que porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Em 1 Timóteo, em capítulo 2, do versículo 5. Vamos ver lá, no próximo ponto, vai estar falando sobre por amor ao próximo. Tendo conhecimento das motivações anteriores, chegamos a uma conclusão que o ato de não evangelizar é um ato de profundo egoísmo, sendo assim um pecado. Devemos evangelizar porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. A gente vai ver que Paulo, ali, ele se entregou por amor, por este amor. Esse disposto, né, de sacrificar a própria vida na pregação do Evangelho. Isso a gente vai ver lá em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 24.
E diz assim a palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso lá em Mateus, no seu capítulo 22, do versículo 39. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se puderes retirar. Isso lá já vê lá em Provérbios, no seu capítulo 24, do versículo 11. E também Lucas, no seu capítulo 15, do versículo 7. A gente vai ver a gratidão a Deus. E vamos ver aqui, para a glória de Deus, isso lá em 1 Coríntios, no seu capítulo 10, versículo 31. Como em todas as coisas que fizemos em nossas vidas, pela gratidão a Deus, por sua graça ao salvar-nos, e ao reconhecimento por suas bênçãos. O amor de Deus, o nosso amor a Deus. Quando contemplamos o amor de Deus por nós, este nos coloca a um sentimento de gratidão. E ele, por nossa salvação em Cristo, a melhor forma de demonstrarmos gratidão a Deus é compartilharmos com os outros o amor de Cristo e nossa fé nele. Isso a gente vai ver uma base bíblica, porque o amor de Cristo nos constrange. Isso é em 2 Coríntios, no seu capítulo 5, 14. Nos amamos e ele, porque nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro, em 1 João, no seu capítulo 4, do versículo 19. E a gente vai ver o último ponto aqui dessa lição aqui, mas irei terminar na próxima semana, esse capítulo 226, que vamos iniciar, mas falando por último sobre a obediência a Cristo. Jesus Cristo nos deixou bem claro que a sua vontade é cada um de nós leve outras pessoas a Ele. Porquanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em Marcos 16, 15. E assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Isso lá em João, seu capítulo 20, 21. E é o que nós devemos aprender nesta noite. Que você possa não deixar esse desejo, esse amor de evangelizar, de falar da palavra do Senhor, de levar vidas à presença do Senhor, almas à presença do Senhor. Que nesta noite você possa meditar. E na próxima semana a gente vai estar falando sobre o segundo ponto, que fala 2:6, que fala responsabilidade diante de Deus. No próximo estudo estaremos falando sobre isso. Vem, filho. Dá beijo. Pega a visão.